Oi, Dan, Kati, estão me ouvindo? Esperar a Ana entrar. Aí a Ana entrou. Oi, Entrei? Ana. Entrou. Tá me ouvindo? Ai, que bom, tô te ouvindo. Você tá conseguindo me ver direito? Tô sim. Tá me ouvindo? Tô. Eu sou muito pouco influencer. Eu não tenho direito onde pôr meu celular quando é live, então eu tenho que ficar testando assim. Esse negócio de lápis serve, serviu, pronto. Tá bom? Certinho? Tá bom. Boa Tá ótimo. noite. Deixa eu só baixar ele um pouco aqui, porque daí tem uma luz ali que é meio ruim. Acho que tá bom, não tá? Tá ótimo. Então, ótimo. Boa noite, Ana. Boa noite. Então, gente, essa é a Ana Thaís Vargas. Ela é médica pela Universidade Federal da Paraíba. Ela tem residência em ginecologia e obstetrícia pela IMIP. É. Ela tem especialização em endocrinologia ginecológica e ela atua em São Paulo, prezando pelo parto normal, natural e humanizado. Ela também é membro da rede feminista de ginecologia e obstetrícia, pela preservação Ginecologistas dos e direitos, obstetras. Somos só mulheres. desculpa, dos direitos reprodutivos das mulheres e médica voluntária na Casa 1, que é um membro de acolhida LGBTQIA+, expulsos de casa. Bom, nessa live a gente vai abordar sobre a atenção ginecológica ao homem trans. E, Ana, eu acho legal a gente já começar então a falar sobre o conceito de homem transexual em si. Tem muita gente que não Isso. entende. Bom, boa noite, pessoal. Então, como o Jonas falou, meu nome é Ana Thaís, certo? E eu sou médica, e aí vou contar um pouquinho da minha história de como eu cheguei nisso, para a gente poder começar um pouco a aula, então. Quando eu me formei na faculdade, eu nunca tinha ouvido falar em nada que saísse da heteronormatividade, né, dentro da faculdade de medicina. Me formei na UFPB. Vocês são da Unifal, de onde? É o Fenas Minas. Alfenas, tá. Eu me formei na Paraíba, na Federal da Paraíba, e eu nunca tinha ouvido falar nada, nunca foi tema de nenhuma aula da gente, nem dentro da pesquisa, nem dentro da extensão, nada que saísse da heteronormatividade, né? Na residência de ginecologia e obstetrícia, eu ganhei um. Como é que chama? Oh, meu Deus. Um manual do Centers de Disease Control, que é o CDC dos Estados Unidos, e lendo sobre infecções sexualmente transmissíveis, porque eu estava nesse rodízio, lá tinha uma parte do manual que falava de IST de mulheres que têm sexo com mulheres e ISTs de homens que têm sexo com homens. E aí que me caiu aquela ficha, eu falei, poxa, é mesmo, né? Tem diferença, não é a mesma coisa. E foi esse o único contato que eu tive, porque eu li o manual, né? Eu tô abrindo aqui meu computador, tá, gente? Enquanto eu tô olhando pro lado aqui. Então, eu li o manual e foi esse o meu único contato com isso. Aí, quando a Casa 1 foi abrir, eu sou amiga do rapaz que fundou a Casa 1. Peraí.
Eu sou amiga do rapaz que fundou a Casa 1. Quando ele começou, eu falei, Irã, eu quero participar, não sei como. Eu não sei, eu acho que não tem o que fazer. Uma ginecologista não tem muito o que fazer. Olha a minha frase. Não tem muito o que fazer numa casa para LGBT expulso de casa, mas eu quero participar. E foi assim, uma rasteira atrás da outra, porque eu me deparei com lésbicas que precisavam de atenção ginecológica, eu me deparei com homens trans que precisavam de assistência ginecológica e de mulheres trans também que precisavam de assistência ginecológica. Então aquilo caiu como uma pedra em cima de mim e eu comecei a estudar e aí também me deparei com outro problema. Nós não temos na literatura nacional, internacional, nada disso. Volume de literatura, de trabalhos publicados sobre esses assuntos. O que a gente tem acesso são guidelines, que são publicados mais com consensos do que com estudos. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa me pedindo algumas coisas. Eu falei, olha, infelizmente, tudo que eu sei e que você viu eu falando na aula, eu aprendi trabalhando e aprendi conversando com os homens trans, conversando com as mulheres trans, conversando com as lésbicas e as mulheres bissexuais, cis. Então, tudo isso que eu trago, eu aprendi mesmo na prática. Então, como você falou, Jonas, a gente podia começar conceituando. E, na verdade, eu prefiro começar a conceituação lá atrás. Qual é a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual? Tá? Porque muito comum esses dois conceitos serem confundidos uns com os outros, e aí a gente fica naquela confusão, né? Então, identidade de gênero é como a pessoa se identifica. É como ela se vê no tocante ao seu gênero. Então, a identidade de gênero, eu sou uma mulher, eu nasci uma menina, né? Nasci com a genitália compatível com o gênero feminino, eu me identifico como tal, então, na verdade, isso é chamado de cisgeneridade. Eu sou uma mulher cis, certo? Então, você, se for um homem cis, nasceu um menino, teve a genitália identificada como um menino quando nasceu, e você se identifica como um menino, então você é um homem você é um homem cis, certo? O que é, então, essa categoria de trans? São pessoas que, ao nascimento, foram identificados com genitálias, vamos supor, femininas, e que, com o passar da vida e com o passar dos anos, se identificam com o gênero oposto. Então, na verdade, elas transicionam, por isso que existe esse prefixo, né, o trans. Eles transicionam e eles se identificam com o outro gênero, certo? Então é igual quando a gente estudava química. A gente tinha os compostos que eram idênticos, os compostos que eram espelhados, esses compostos eram chamados de trans. É a mesma coisa, certo? Então, mas como que eu vou tratar? Um homem trans, então, nasceu uma mulher e é um homem. As pessoas ficam muito confusas com isso. Então, você tem sempre que ter na sua cabeça de que você vai chamar, você vai falar da pessoa, você vai falar o gênero dela com o objetivo dela, com o final, certo? Então, um homem trans, ele é um homem, se sente homem, se identifica como homem. E não importa a genitália, mas é uma genitália feminina, entende? Nasceu com a genitália feminina, mas é um homem trans. Então, as pessoas bugam porque elas começam a pensar muito. Não pensa muito. É um homem trans, é um homem. Certo? Não é um terceiro sexo, não é é um homem. Certo? E assim também vale para as mulheres trans. São mulheres. Então, mas nasceu homem, e aí as pessoas começam a pensar demais, fosforilar muito na cabeça e erra. Então, para de pensar. É uma mulher trans, é uma mulher. Ponto. Certo? Bom, além da identidade de gênero, que então nós estamos falando dos binários, que temos homens e mulheres, podemos ser homens cis, mulheres cis, e homens trans, mulheres trans, mas nós temos também a não binariedade, pessoas que se identificam ou com os dois gêneros ou com nenhum deles,
certo? Então, nós estamos falando dos não binários. E então, dentro da nomenclatura do LGBTQIA, tudo, a gente tem L de lésbicas, G de gays, B não é biscoito, são os bissexuais, certo? São pessoas que aí eu vou falar um pouco mais pra frente, tá? Então, peraí. Então, L, G, B de bissexuais, T de transexuais, Q são os queers e o I também são os intersexuais, certo? Então, são os não que nós chamamos de não binários, certo? Então, como eu devo tratar uma pessoa não binária? Você pergunta para ela como que ela gostaria de ser tratada, certo? Eu já tive Eu lembro contato... da sua aula sobre isso. O Emar, lembra? Sim, Ele era lembro. não binário. E aí Sim. tinha aquela questão também sobre... Às vezes a pessoa não quer nem ser tratada com o artigo A nem com o artigo O. Então, se a Isso. pessoa já quer buscar aquilo de todo respeito, tem aqui transformar o E em um artigo. Tanto que o Emar, ele pegava e não falava binária nem binário, ele falava, Binarie. falava binárie. É. Então, tudo, ele terminava, tipo, obrigade. É Ele todes. acabava utilizando tudo E. Uhum. Mas, de certa forma, tipo, é um pouco difícil a gente acostumar com isso. Mas É. dá pra acostumar. É só Eu manter um costumo pouco dizer ali. que a gente chama a Xuxa de Xuxa, mas o nome dela é Maria das Não é, Graças Meneghel, né? Não é Xuxa. Mas a gente aceita chamá-la de Xuxa. A gente aceita chamar o Pelé de Pelé, por exemplo, o Zico de Zico. Esse não são os nomes dessas pessoas. Então, se elas solicitaram que fossem tratadas dessa forma, e a gente consegue tratar a Xuxa, o Pelé e o Zico, e, enfim, a Anitta e assim por diante, por esses nomes, por que não vamos conseguir tratar os não binários como não binariês, entendeu? E não binarios, entende? Até eu que estou falando na live e tenho aula e dou aula e conversa e tudo mais, também eu erro, porque a gente precisa estar sempre reciclando e voltando atrás. E como você falou, Emar queria ser chamada de E, chamar D de E, entende? Então a gente tem alguns vícios de linguagem que são difíceis de perder, né? Então, a identidade de gênero é como a pessoa se identifica, e eu acho que confundir isso com orientação sexual é um erro frequente e que a gente tem que parar de fazer isso. Então, o que é orientação sexual? Orientação sexual tem a ver com o desejo. Então, vamos falar a palavra basicona aqui, com o tesão da pessoa, certo? Então, por quem que essa pessoa se sente atraída, entende? Então, essa é a orientação sexual. Então, você pode ser lésbica, que são mulheres, e aí elas podem ser mulheres cis ou trans, que se atraem por mulheres cis ou trans, gays, homens gays, né, que se atraem por homens, podem ser cis ou trans. Temos os heterossexuais que se atraem pelos gêneros opostos, e aí começa a bugar a cabeça da gente, porque também podem ser cis ou trans. Sim, é Entende? aquilo, tipo, Porque o homem trans, muita gente pensa que o homem trans, ele é necessariamente gay, mas não. Tem um homem trans hétero e tem um homem trans gay. E as pessoas não colocam isso na cabeça. sim. E tem os homens trans que se atraem por homens. E são os homens trans gays, né? Nessa salada, nós temos as pessoas pansexuais, e aí, então, nelas estão, nessa nomenclatura, entre aspas, aqui, estão incluídas as pessoas que se atraem por todos os gêneros, não importando se são cis ou trans, certo? E também pelos não binários, certo? Então, temos também outras variações da orientação sexual. Então, nunca falar assim, ele não é homem, né? Porque ele é gay. Não. Orientação sexual não tem nada a ver com identidade de gênero. Entende? É bem depreciativo você tratar uma pessoa só porque ele é
tem a orientação sexual diferente da sua, ou homossexual, enfim, tirar da pessoa a identidade de gênero e juntar as duas coisas e misturar tudo numa salada só. Então, são duas coisas separadas, mas que são muito importantes que a gente tenha separado isso na cabeça. Então, a gente, começando a live com essa explicação, com essa separação das coisas, para a gente poder começar a falar sobre o tema. E aí você dividiu tudo em tópicos, segue aí seu tópico, próximo tópico. Então, a gente já conceituou homem trans, né? E aí acho que eu já queria começar aquilo. Ontem mesmo, acho que eu estava até explicando para uma amiga minha a diferença entre transgênero e transexual. Tava tentando explicar, no caso, que é todo aquilo. O transexual, ele tem já a mudança, ele já iniciou a mudança hormonal e a cirurgia, né? E aí a gente queria conversar sobre isso, sobre essa luta pelo corpo. Só um tempo. Pela cirurgia ou não, certo? Existem muitos trans que não têm nenhum interesse. No caso. Em mudar seus corpos. Certo? Então, não é porque não encontram nesse corpo uma felicidade e uma intimidade e uma satisfação de estar nele. Não, nem sempre está tudo ligado ao corpo. Né? Então, nós temos trans que não querem mudar nada. E temos homens trans, por exemplo, que querem apenas tirar o seio, mas não têm interesse em fazer uma cirurgia de redesignação de genitália, né? São muitas nuances, né? São inúmeras nuances. E aí, então, eu como mulher cis, não tenho nem meu lugar de falar, eu falo porque me interesso pelo assunto, porque me dão espaço para falar, entende? Mas no dia que Emar falou, foi a fala dele. Não sei, essa aí eu já não sei conjugar esse Ele usa artigo. Aí, ó, Delu. eu falei ele Verdade, de novo, mas Delu. no caso é o Delu. Delu, isso. Então, eu como mulher cis não tenho nem lugar de falar essas coisas, mas eu estou iniciando uma fala que uma hora vai aparecer pessoas trans que também que vão poder falar e que estão estudando sobre o assunto. E dou lugar para quando eles quiserem falar. Então, uma pergunta da Maria Augusta é justamente sobre isso, sobre a diferença entre o transexual e o transgênero, então. Olha, para mim é tão difícil isso. Eu também me fiz essa pergunta esses dias de qual a diferença entre mulher trans e travesti, que também é para mim uma coisa bem difícil de conceituar. Então, mesmo eu que estudo, dou aula e tudo mais, para mim é um pouco complexo ainda compreender essas duas. Mas você estava falando, Jonas, sobre a diferença de quem o transexual já começou a fazer a transição, né? Isso. E Uma o das transgênero... definições que eu achei na internet era isso. O transgênero é basicamente, quando ele se descobre, pelo que eu li, era quando ele se descobre ser uma pessoa trans, no caso. Então, esse trans encaixa em transgênero e transexual. E aí, o transexual é a partir do momento que já começa essa transição em si. Mas pode ser uma transição hormonal, só cirúrgica, os dois juntos. Sim. Inclusive, tem pessoas que não podem, por impeditivos de saúde mesmo, fazer uso de hormônios, né? Um risco, isso está até um dos temas da aula de reposição hormonal, é o risco aumentado de trombose nas mulheres trans que querem fazer a terapia hormonal e tem que usar estrogênio. Então, tem um risco bem aumentado de trombose. E isso tem pessoas que não podem fazer uso de todos os hormônios que são indicados para transição. E aí, querendo ser um transexual, só consegue chegar até
uma transgeneridade, porque não pode usar o hormônio indicado, né? Então, tem pessoas que não querem, tem pessoas que não podem. Complicado. E tem aquilo também do pessoal aí, da Eu não escutei, curiosidade cortou. até a aula. Aquilo Eu não, cortou, eu não escutei. sobre reposição hormonal. Tem que precisar tudo daquela também da, como é que fala, da aprovação de um psicólogo, de um psiquiatra, acaba tornando isso mais difícil. Eu passei a ter conhecimento disso por causa da sua aula. E você vai comentar na aula também quando você for dar, né? Tá cortando super, Jonas. Não sei se é a minha Tá me internet, não ouvindo? sei se é a sua. Ah, aqui Tô tá te vendo ok. todo o Tá me chamado, ouvindo? assim, você tá todo borrado. Não tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo, que você tá todo borrado. Ah, por aqui parece que tá ok. Peraí. Será que sou eu? Acho que eu vou mudar de lugar. Vocês vão andando comigo dentro de casa? A gente espera. O pessoal tá Não, não, vamos travado pra andando vocês junto também? comigo. Oi? Perguntando pra ele se tá travado também, pro pessoal que tá assistindo. Ah, deixa eu ver o que que eles falaram. Está travando. Quem que tá travando? É a minha ou a dela que tá travando? Ah, o Jonas tá travando, ó. Uai, gente, pera aí então. Gente, um momento, pera aí. Oi, Jússi. Aí, melhorou, Jonas. Melhorou? Ah, tomara que mantenha assim. Aí, Ótimo. certo. Eu tava falando que o trans, para começar a transição, ele precisa toda daquela autorização do psicólogo, mas isso você vai comentar na aula. Na verdade, é uma das coisas que eu também falo. Para que você comece o processo de transição, você precisa ser consultado tanto com um endócrino quanto com uma psicóloga e aí então no caso dos homens trans, um ginecologista também precisa vê-lo para poder orientar tudo e fechar tudo. E aí também precisa ter uma orientação sobre como vão ficar os ciclos menstruais desse homem trans a partir do início da terapia de reposição hormonal, se ele pode fazer uso daquela medicação e se está tudo certo. E tem que passar também por um psicólogo para poder ajustar certinho e para poder antecipar para ele a mudança que vai haver no corpo dele e no humor e em vários aspectos, porque eu costumo falar isso para as minhas pacientes de obstetrícia. A gente se sente superior ao nosso corpo biológico. Ai, superior, não sei se eu devo falar essa palavra, mas a gente se sente acima do nosso corpo biológico, a nossa mente está acima do nosso corpo biológico, o que é absolutamente uma não verdade. Nós estamos submetidos ao nosso corpo biológico e o tempo todo, e quem nos lembra disso, pelo menos nas pessoas com vagina, com útero e com ovário, são os nossos ciclos mensais. E aqueles ciclos que acontecem durante o mês. Então, a gente não é superior à nossa biologia. Então, isso significa que, quando você vai fazer uso de hormônio, os hormônios são capazes de alterar tudo, entende? Então, uma pessoa perguntou lá em cima quais são os efeitos da terapia de reposição, de terapia hormonal. Então, vamos começar então pela terapia
hormonal dos homens trans, que eles vão fazer uso de testosterona para poder começar uma transição. A testosterona é um hormônio que no corpo feminino, num corpo regido pelas gônadas né, ovarianas, tem uma testosterona em nível muito baixo. Então, você vai começar a fazer testosteronas em níveis de homem cis. Então, serão altos índices de testosterona. Só para vocês terem uma ideia. O normal para uma mulher cis ou uma pessoa com ovários, o nível de testosterona vai até 2,5. Nos homens, vai até por volta de 25, 30. Acho que é miligramas por decilitro. Então, para você ver como é diferente as quantidades de testosterona num corpo regido por ovários e num corpo regido por testículos. Então, quando você vai fazer uma reposição hormonal numa pessoa com vagina e com ovários para uma transição no sentido de virar um corpo, pelo menos visualmente masculino, o impacto dessa testosterona no humor, na agressividade, no sono, na força muscular, na resposta rápida aos estímulos, é completamente diferente do que esse corpo estava acostumado, com que esse cérebro estava acostumado a lidar com esses tipos de resposta. Então, tem que ter isso tudo para dizer aqui, tem que ter um psicólogo seguindo o homem trans que começa a transição e o uso de testosterona. Porque a mudança de humor é espantosa, né? Então, era isso que eu estava falando, assim, a gente não é superior ao nosso corpo biológico, nós estamos submetidos aos nossos hormônios, né? Então, quando você faz um hormônio e você introduz um hormônio, você vai sentir, sem dúvida nenhuma, os efeitos desse hormônio. E da testosterona, no caso, é isso. Então, um dos efeitos que vai acontecer no homem trans que começa o uso da testosterona é aumento de agressividade, aumento de força muscular, diminuição de sono, mais vigor, né? Eu gosto de brincar que a Suzana Vieira foi uma pessoa que usou testosterona durante muito tempo, em doses, obviamente, muito menores, mas durante a terapia de reposição hormonal. Pausou. Ana, tá me ouvindo? Tô Deu uma travada aqui. te ouvindo mais ou menos. Quem travou fui eu? Quem travou foi você, no meu, pelo menos foi. Mas Eu acho voltou também que agora. fui eu que travei. Tá. Eu tava falando da Suzana Vieira, que fazia uso de testosterona para aumentar o vigor físico dela. E é isso que acontece, assim. Então, quando você começa a fazer uso de testosterona para terapia hormonal, o impacto é bem grande. Tá? Ô, Ana, sobre essa transição, no caso, a gente tá falando sobre hormônio, mas, por exemplo, a esterectomia. Quando é um homem trans, ele que escolhe fazer esterectomia ou não? Como é que funciona? Essa é uma escolha Hoje em dia a dele. gente. É uma escolha. Porque hoje em dia a gente vê bastante fotos de homens trans, né? Na gravidez. Como você mesmo falou que você prefere chamar de gravidez para não falar nem grávido, nem grávida. É. Gravidez. E aí eu fiquei com essa dúvida sobre a Eu gosto de esterectomia em chamar de si. gestante, na verdade. Que gestante é o E e é inclusivo, vai todo mundo. Mulheres, homens trans, todo mundo. É um caso do binário. Sim. Então ele que escolhe, mas isso tem alguma sugestão ou algo assim? Eu não escutei, travou agora. Se tem alguma sugestão. O médico, ele realiza alguma sugestão sobre realizar a esterectomia? Ou é É, totalmente da parte do homem trans? não e sim. É a mesma, a resposta é dupla.
porque tirar o útero vai ser uma escolha do homem trans, se ele quiser terminar mesmo e fazer mesmo a cirurgia de redesignação. O útero é uma das coisas que vai embora durante a cirurgia de redesignação, certo? Mas tirar o útero única e simplesmente porque ele não gostaria mais de menstruar, a menstruação vai ser suspensa enquanto a terapia hormonal com a testosterona estiver ativa. Porque você nunca chega no final dessa terapia hormonal. Você vai chegar numa manutenção lá na frente quando o indivíduo ficar satisfeito com o nível de transição que ele conseguiu com o uso da testosterona, certo? Então você começa com uma dose menor, você sobe, mantém num platô mais alto. Quando ele consegue alcançar o nível de satisfação que ele está com o visual daquele corpo, e aí a gente tem uma palavra nova que eu não falei isso na aula, e vou falar agora, que é uma palavra que os trans usam muito, que chama-se passabilidade. A passabilidade é a capacidade que essa pessoa trans tem de emular o gênero de identidade dele. Certo? Então, nós temos trans com alta passabilidade, então pessoas que conseguem emular muito facilmente esse gênero na sociedade, certo? Enquanto me fugiu a palavra. Representação social mesmo. Então, esse é o conceito de passabilidade. Então, terminar ou chegar no limite individual de cada pessoa trans para fazer a partir dali a manutenção dessa terapia hormonal vai de acordo com o objetivo da pessoa, tá? E quando a gente chega nesse objetivo, a gente vai fazer um platô e vai fazer a manutenção dessa hormonização a partir dali. Tem pessoas, então, como a gente falou no início, que não têm interesse em modificar seu corpo, pessoas que têm o interesse de modificar o seu corpo com hormônios para chegar num objetivo visual, físico, enfim, que a pessoa tem dentro de si, e pessoas que radicalmente gostariam de mudar o seu corpo total. Então, a esterectomia vai estar presente nessas pessoas. Se você querer tirar o útero somente para não menstruar, aí você vai encontrar as oposições do lado dos médicos, porque você não precisa fazer isso porque você não quer menstruar, já que uma vez com a terapia instalada, você não vai menstruar. Mas você vai tirar um órgão que faz parte do assoalho pélvico, faz parte do equilíbrio do assoalho pélvico. Então, tirar o útero, você está alterando a estabilidade do assoalho pélvico. Então, como médica, particularmente, eu tentaria argumentar com a pessoa para preservar o útero. E aí, uma vez que... Tá bom? Eu estou falando o meu CPF, o meu CRM, 141853, São Paulo. Eu tentaria argumentar com a pessoa pela manutenção do órgão por causa da arquitetura, se não é de interesse dele tirar o útero. Correr esse risco de você ter uma queda de cúpula vaginal, entende? Você ter um desarranjo dessa arquitetura pélvica. Mas a mama, por exemplo, se for de vontade dele de retirar a mama, fazer a mastectomia... A masté eu acho absolutamente
factível, dá para Aí, fazer uma e vez que acaba mantendo o útero, aí entra nisso de que há necessidade do exame ginecológico, mas também nem sempre, né? não cortou de novo, Jonas. O que que você falou? Tá me ouvindo? Aí a gente tá, agora entra no tema de que se manteve o útero, se optou por manter o útero, tem a atenção ginecológica. Mas a gente também tem que lembrar que nem sempre essa atenção ginecológica vai ter exatamente a necessidade de acontecer. Estava lendo sobre isso ontem. Uma vez que, por exemplo, é um. Ah, não, no caso vai sim. Mas, por exemplo, depende também se a pessoa já realizou relação sexual, por exemplo. E aí, como que isso acontece? Ah, teve até uma pergunta aqui: quais são os principais desafios que você já teve no atendimento ginecológico aos homens transexuais? Meu principal desafio no atendimento de homens transexuais foi o retorno dos homens transexuais para a consulta de retorno. Para mim, esse É foi por o causa principal do. desafio. O segundo, aí eu vou dizer para você que o primeiro principal desafio foi conseguir com que ele saia do lugar de medo e passar na consulta com o gineco, mesmo que eu tenha sido indicada, outros homens trans tenham passado comigo, tenham tido uma boa experiência. Então, o primeiro grande problema é ele vencer o medo de passar no ginecologista. E por que existe esse medo? Porque o contato com o serviço, o contato dos homens trans. Então, eu vou agora dar eu vou dar, não resumir, mas eu vou dar uma especificada, tá? Vamos falar de homens trans unicamente. Vou tirar as mulheres trans dessa fala, tá? Então, os homens trans, quando tiveram contatos prévios com os serviços de saúde, isso é uma queixa geral. Já foram desrespeitados, não tiveram os seus nomes sociais respeitados, foram. Todo mundo, todas as pessoas trans já tiveram esse tipo de experiência em contato com os serviços de saúde. De terem sido desrespeitados, fui eu. Gente, eu tô achando que é a minha, tá? Então eu vou sair daqui de onde eu estou. Então, todos os homens trans já tiveram essa experiência de terem sido maltratados, discriminados dentro dos serviços de saúde. E aí, então, é por isso que eles têm esse medo de aparecer na consulta de gineco, certo? Eu Então, cheguei nesse tema. Pode continuar falando, desculpa. melhorou? Acho que sim. Aparentemente sim. Parei de travar, né? Melhorou? Tá ok. Tá. Então, na verdade, meu principal desafio, primeiro, é fazer com que eles vão para a primeira consulta. E o segundo desafio é que eles voltem para a consulta de retorno. Certo? Eu Porque. cheguei nesse tema justamente por causa disso, Ana. Sobre esse conhecimento da necessidade da atenção ginecológica ao homem trans. Porque eu não lembro o youtuber que era um homem trans e apareceu como recomendação pra mim e ele pegou e falou, achei interessante, nunca tinha pensado sobre. E ele foi numa clínica particular para ter o atendimento ginecológico. E ele foi totalmente desrespeitado, ele passou vergonha com o pessoal que estava ali também esperando na recepção, porque a partir do momento que ele chegou ali na recepção, ele, tipo, digamos que o nome dele é Matheus. Oi, meu nome é Matheus, eu tô aqui porque eu agendei uma consulta. Lá já era um consultório ginecológico, então, obviamente, o atendimento ia ser, a consulta ia ser ginecológica. Sim. A recepcionista nada preparada para isso.
ela já começou, Matheus, não sei o quê. Você sabe que aqui é uma clínica ginecológica e É todo mundo gineco ali na mesmo, recepção né? ouvindo. É gineco mesmo? Nossa, acho que foi até desse jeitinho que ele falou. Uhum. E aí ele pegou, teve que explicar que ele é um homem trans, que a necessidade de fazer o exame. Tá, ok. Aí ele enfrentou isso e aí ele entrou no consultório. Aí já não bastasse o que ele passou durante a recepção, lá no consultório, na hora que a médica viu os órgãos genitais, ela começou a comentar, sabe? Nossa, o clítoris cresce mesmo. E ele ficou super intimidado e falou que nunca mais voltaria lá. E era uma clínica particular. Então imagina, tipo, e assim, é uma coisa que a pessoa escolheu estar lá, né? Tipo, o homem trans ele escolheu estar lá, mas ele não escolhe o desrespeito que ele tá sofrendo ali. Não, obviamente não. E não é só porque é uma clínica particular é que ele vai ter o respeito que ele merece, assim. Pelo contrário, entende? Assim, existem os serviços do SUS que são preparados para atender pessoas trans. Então, eu acho que se existir na cidade em que vocês moram a possibilidade de ser atendido no Sistema Único de Saúde por uma equipe preparada para isso, é melhor escolher isso do que você ir passar raiva e vergonha numa clínica particular. Então, o que, que eu fiz quando eu me senti preparada o suficiente para atender homens trans no meu consultório? Eu peguei as duas secretárias, sentei com elas e falei, a partir de hoje, eu estou abrindo o meu consultório para consultas de homem trans. Eles vão me procurar. Eu gostaria que você marcasse na sexta-feira, que é um dia a mais, assim, que eu iria no consultório avulso, certo? Para que ele não entre em contato com outras pessoas que estejam dentro do consultório. Eu quero que você peça para ele esperar lá fora, na outra recepção, para ele não ficar ali, se ele não quiser, tá? Assim, dê a ele a possibilidade de esperar na outra recepção, para ele não se sentir envergonhado de estar aqui no consultório de ginecologia no meio de um monte de mulher grávida, um monte de criança, família, pai, isso, aquilo, todo mundo aqui. Dê a ele a possibilidade de esperar na recepção lá fora. Sabe assim, eu dei todas essas possibilidades de marcar no e-mail, marcar por e-mail para não ter que falar no telefone, sabe? Todas essas, eu fiz essa preparação com as secretárias todas. Porque não é possível, entendeu? E a Que gente não tem esse a minha tema durante a secretária, graduação. nada, nada, nada. Então, assim, quando eu me senti preparada para fazer esse atendimento no meu consultório, foi isso. Então, vou respondendo ainda o Domingues. Então, meu primeiro desafio foi fazer com que eles se sintam seguros o suficiente para ir na consulta ginecológica, sabendo que eles já tiveram experiências prévias de desrespeito, de segregação, de homofobia mesmo, que eu acho que na verdade é transfobia no caso, né? Fobia. Mas e isso os afasta totalmente dos serviços de saúde, o que só é ruim, é péssimo para eles. Porque se vai fazer parte da escolha de vida dessa pessoa, não fazer a cirurgia de redesignação, ele permanece tendo uma vagina, permanece tendo um colo de útero, então ele permanece tendo que entrar dentro das expectativas não, das triagens de câncer de colo de útero, fazendo Papa Nicolau. Ele precisa continuar vendo a mama se ele não retirou a mama, porque tem histórico de família. Se ele tem mãe, irmãs que tiveram câncer de mama, ele entra dentro da triagem, do rastreio das mulheres compatíveis com a idade, enfim, e com a história, tem todos os outros rastreios, e fora todas as outras orientações, né? Como que você pode se proteger de infecções sexualmente transmissíveis, ciclo menstrual, e não esquecer também que os homens trans têm a possibilidade de ficarem gestantes. Tem uma Se pergunta da Mel, ela quiserem. falou assim:
Todos os métodos contraceptivos são indicados para o homem trans em relação à interação com a terapia hormonal que eles fazem? Não, nem todos. Quando ele faz terapia hormonal e a terapia hormonal está ativa, né, a chance de gestação, de engravidar é bem pequena, porque os ciclos são interrompidos. Mas ele tem a possibilidade, se for de desejo dele de gestar, de interromper a terapia hormonal e de gestar. Então, pode gestar e pode amamentar, inclusive, E a se a Patrícia mama perguntou permanecer lá. se você acha que a atenção primária à saúde ela está preparada para atender homem trans. Não está preparada. E a Laura Existem os perguntou, serviços específicos para atendimento de população trans. mas não é em todo lugar, né, Ana, infelizmente. Não, não. E aí essa é uma luta da população LGBTQIA+, para que esses centros não fechem e para que centros novos sejam abertos. Só um dado, assim, te dou um dado, né? Em São Paulo, quando a Casa 1 abriu em 2016, nós tínhamos 3 centros. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, 22 milhões de habitantes, tá? Nós tínhamos 3 centros de atenção à população trans e de terapia, aptos a realizar terapia hormonal, tanto em mulheres trans como em homens trans. Eles foram quase todos fechados, hoje em dia a gente só tem um. Ele tem uma fila, assim, quilométrica. E aquilo que eu falei na aula que você viu, Jonas, assim, às vezes você tem o gineco, mas não tem a psicóloga, você tem o psicólogo, mas não tem o endócrino. Então, se você não tem toda a equipe formada e apta para atender a pessoa para fazer a terapia de reposição hormonal, isso não vai para frente e a fila fica parada. E aí, então, as pessoas são obrigadas a fazer as suas reposições de trás da orelha por si própria. Aí estão correndo perigo, né, em manipular hormônio de forma errada, em doses que não estão corretas, sem o acompanhamento de função renal, função hepática, por exemplo, de quem faz uso de testosterona, ou então o risco de trombose para as mulheres trans que fazem uso de estrogênio. Então, E vai nessa de acordo com a internet ou com um amigo que está fazendo a super. imposição também, só que é outra pessoa, né? Outro organismo totalmente Não, diferente. e casa-amiga que faz também porque aprenderam com as amigas, entendeu? Então, e aí, assim, Acho são que aquelas coisas. Ah, fala. você até entrou numa pergunta que a Laura fez, que é sobre a equipe multiprofissional, que você comentou sobre o endócrino, gineco, psicólogo, psiquiatra. Isso. Ela quer que você fale um pouco sobre essa atuação ou o convívio deles em si. Na verdade, deixa eu só fazer uma correção. A equipe é transdisciplinar, não é uma equipe multidisciplinar, certo? Equipe multidisciplinar são várias disciplinas, mas que tem pouca interação entre si. Para que uma equipe seja bem entrosada e que trate a pessoa como um todo, a equipe precisa ser chamada de transdisciplinar. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Eu adoro essa palavra. Você Eu adoro o bateu. sufixo ser colocado como trans, para que as equipes tenham seja orgânico a relação entre os profissionais, certo? Então, a equipe transdisciplinar é isso. Ela precisa ser transdisciplinar para esse atendimento, certo? Então, tem que ter o aval da psicologia, tem que ter o aval do psiquiatra, para que a transição tenha sido compreendida, sabe, cognitivamente das coisas que vão acontecer, com as mudanças que vão acontecer. E aí, então, por isso que eu digo, eu sou uma mulher cis, nunca passei por isso. Eu acho que poderíamos ter aqui também a voz de um homem trans que está passando por isso, para contar sobre os efeitos que aconteceram. Se você quiser dar continuidade a essas lives, eu posso te apresentar e te introduzir alguns homens trans que estariam ok de falar sobre isso. Eu Então, acho eu que acho que sim. pode sair muito mais da boca deles o que foi que mudou na vida deles quando eles começaram a fazer uso da T. Então, acho que vale muito a pena esse relato. Porque eu só posso contar como médica o que eu espero, né?
Uhum. mudanças no corpo, mudança da voz, crescimento de pelos, cresce sim o clitóris, a clitoromegalia é uma das coisas que podem acontecer. Podem acontecer, não, acontece mesmo, mas o crescimento de pelos, mudança de voz, aumento da massa muscular, E Ana, você estava dificuldade. falando que é difícil resgatar o homem, as pessoas trans no geral, no caso, de volta, uma vez que são desrespeitadas. E aí Sim. o Igor perguntou se tem alguma estratégia para buscar essas pessoas, para dar um jeitinho de fazê-las voltarem para a atenção primária devido a essa falta de respeito. Se tem alguma estratégia para A isso. estratégia, por pior que pareça, é criar centros específicos para o tratamento. Tratamento não, para o acolhimento de pessoas trans. Porque parece uma segregação, mas é uma população que tem necessidades bem específicas. Acho que foi você que travou dessa vez, João. Aí, voltou. Apareceu notificação Pronto. aqui. Desculpa. Ah, tá bom. Então, por incrível que pareça, parece uma segregação, mas é porque as necessidades são bem específicas, certo? Então, uma das coisas que uma das maneiras que a gente pode resgatar essas pessoas para o serviço de saúde, primeiro é melhorando o serviço de saúde, certo? Assim, eu estou falando que é para Evitar todo criar. desrespeito. Sim. Então, primeiro, educar as pessoas que estão trabalhando no serviço de saúde, certo? Então, educar da secretária ao médico que está atendendo essas pessoas. E aí tem que educar o clínico geral, tem que educar o pediatra, tem que educar o dentista que está nessa UBS, todo mundo, certo? Então começa logo por aí. E a secretária também, e a moça da, da farmácia que vai liberar as medicações, entendeu? A pessoa que vai arrumar os prontuários e as fichas, todo mundo tem que ser educado para que esse desconforto não volte a acontecer com as pessoas que vão frequentar o UBS. Estou falando do UBS, por exemplo, entende? A UPA é a mesma coisa. E o hospital também. Então, não interessa o nível, mas estamos falando aqui da atenção básica. É isso, atenção básica. E aí, assim, você instruir também os. Como é que chama aquelas pessoas, gente? As pessoas que vão para a comunidade atrás das pessoas, fazer buscativa. Os agentes comunitários, entendeu? Instruir os agentes comunitários, saber quem são as pessoas trans daquela área, ir lá e fazer uma buscativa mesmo das pessoas. Então, ter interesse também em resgatar essas pessoas dentro da sua área. Quando você é um médico chefe de equipe, ou você é um enfermeiro, uma enfermeira, chefe de equipe. Eu lembro o Emar falou que achava interessante aquele uso do bottom. O bottom que indica que você sabe atender uma pessoa trans, Uhum. que você sabe, tem o conhecimento em cima disso. Porque a partir do momento que a pessoa já entra no consultório e vê você usando esse bottom, ela já sabe, ela já se sente acolhida. É. E aí já abre um espaço também para aquilo que você fala sobre ajudar na anamnese, no exame físico, que é a criação do vínculo. Não Sim, chegar, tipo, aqui tira a roupa aí que eu vou te examinar. é. Criação do vínculo primeiro. Sim. E eu falei isso na aula também, não sei se você se lembra, de que, na verdade, Sim, o eu início peguei de lá. dessa Eu consulta lembrei disso de lá. é uma construção de confiança. Você tem que garantir de que aquilo que vai ser dito nessa consulta, apesar de ser, para mim, óbvio, mas a gente esquece disso, todas aquelas informações são confidenciais. Isso não deveria ser lembrado e assegurado ao paciente, mas, enfim, É. ser assegurado de que aquelas informações que estão ditas ali dentro daquele prontuário e tudo mais são confidenciais e de que nada do que for dito ali dentro desse consultório vai sair dali. Porque às vezes vai a Juliana na consulta, mas na verdade é Jorge, mas esconde de tudo, marca como Juliana, entende? E apresenta-se como Juliana. Deixa eu contar uma história que aconteceu recentemente comigo. Eu faço atendimento
de casais LGBT para estimulação de amamentação e tudo mais. E recentemente nós atendemos um casal, eram duas meninas, e, bom, bola para frente. E a relação foi sendo construída e tudo mais. No fim de alguns meses, uma delas falou: então acho que agora eu já me sinto mais à vontade para falar que, na verdade, eu sou um homem trans, e ppp. E aí, então, ele abriu para mim essa realidade da vida dele, entende? Mas inicialmente ele marcou consulta como menina, é isso que eu falei, como Juliana, e eu atendi ele durante algum tempo, assim, alguns meses, como Juliana. Bom, esse não é o nome dele não, tá? Juliana e Jorge é tudo Uhum. é tudo um exemplo, mas eu atendi ele com o nome feminino e ele se, sabe, sem me colocar que era um homem trans. Foram alguns meses depois do atendimento dele que ele falou: ah, eu tinha medo no início, não sabia como que vocês iam, porque é uma equipe que trabalha com aleitamento e tudo mais. Enfim, eu não sabia como que vocês iam reagir, então eu preferi me apresentar dessa forma. A gente, nossa, mas pra que isso? Não precisa, com a gente não precisa. Mas você vê que demora Cai falar aqui é de um novo. ambiente Ana, seguro. Oi. eu vou encerrar e começar outra, pode ser? Tá, pode, pra mim pode. Rapidinho. Vai lá.